Muito boa tarde, pessoal. Boa noite para quem está nos assistindo no lançamento. Estamos aqui com mais uma gravação do Tributo com Café. Eu aqui, meu amigo Carlos, tenho o prazer de receber o Johnny Soares, advogado do Direito da Saúde. Doutor, seja bem-vindo, tá? Não vou chamar mais de doutor, depois de 2 copos de café já virou amigo, então o Johnny... Café ou cerveja? É, café. Você tá tomando café, né? Isso aqui é... O que é isso? Vinho? Não, vinho não. Não, é? Suco de uva. Tá enganando. Nós sempre começamos o nosso podcast com o tradicional brinde. Um brindezinho, Aqui. tributo com café. Doutor, seja bem-vindo. Seja Apresente-se, muito bem-vindo, fale do seu doutor. escritório, do seu expertise. Obrigado. Famoso, faça seu merchan. Gente, prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. Fiquei honrado com o convite. Sou Johnny Soares, sou advogado. Minha especialidade hoje, dentre algumas, é direitos da saúde. O meu escritório ele é focado em atender o paciente. Então, nós temos lá como, vamos dizer assim, como foco o paciente que ele enfrenta dificuldade ali de ter acesso a um tratamento, a um medicamento, ou às vezes ele precisa de um eventual reembolso. Mas junto com esse paciente também, nós temos lá dentro do escritório algumas, eu falo pessoas jurídicas, que são clínicas, são médicos, que nós atendemos eles também para que a gente possa ali orientar tanto a parte preventiva, até mesmo a parte judicial. E aí, falar sobre um tema que é o impacto da equiparação hospitalar é uma delícia, porque dá pra gente, vamos dizer assim, esmiuçar, porque como a gente estava conversando anteriormente, ainda é nebuloso para o médico como que ele vai fazer essa equiparação hospitalar, qual que é a dificuldade que ele tem ali, enfim, ele ainda sabe muito pouco desse tema. Então isso precisa ser debatido, precisa ser, eu costumo brincar que tem que ser estressado mais para que a gente possa levar conhecimento ali e principalmente, não precisa sonegar imposto, ele precisa trabalhar com inteligência. Como diz um amigo meu, tem que usar a cabeça quadrada que Deus nos deu. Há sempre aquela desconfiança inicialmente, né? Quando você chega com um assunto desse e oferece para o médico muitas vezes ele pensa, esse pessoal tá querendo passar a perna em mim, né? Porque tem aquela desconfiança que ele não quer arrumar problema com a Receita Federal. Eu não quero plantar para Não colher quero, depois, né? não, eu vou arrumar uma dor de cabeça lá na frente, vai vir receita na minha cola. E não, esse cara tá vendendo um negócio ali que é muito fantasioso, né? É muito bom pra ser verdade, né? Tipo, pô, o cara vai diminuir 50%, às vezes até mais, 70, né? Chega até Esse contador tinha dado uma 70%. canelada muito feia. E aí, não, isso aí vai dar problema, não quero, vai me dar dor de cabeça. E aí ele já parte deixa do jeito que tá mais bonito, eu tô pagando mesmo, já tá dando tudo certo, tá tudo indo alinhado, né? Então os médicos têm muito essa relutância, né? O médico em si, ele geralmente ele procura essa regulamentação quando geralmente está numa situação um pouco mais complicada, vamos dizer assim. O movimento ali caiu, a gente tem talvez ali uma sobrecarga de tributos, aí que ele fala assim, nossa, eu tô pagando tanto, esse mês entrou X, eu tô pagando Y, por que eu tô pagando isso? E aí ele começa a procurar sobre o assunto. Eu costumo dizer que ele deveria antes, né? Porque o médico, ele trabalha PJ, e aí ele tem uma coisa que também que é irregular, que é o recolhimento do excesso de INSS. Nós nem vamos falar sobre isso hoje, que é gritante. Meu Deus. Mas quando ele entende que ele paga muito mais do que ele deveria, e que esse dinheiro não é retornado para ele, aí ele vai entender um pouco mais sobre equiparação. E aí, quando a gente fala sobre equiparação, ele fala assim, mas só tem uma clínica aqui, é só uma clínica, sei lá, de ortopedia e traumatologia, por exemplo. É uma clínica simples, nós não temos aqui exames muito complexos, mas o que eu faço? Aí ele fala, não, vai dar muito trabalho, vou ter que fazer reforma, eu vou ter que fazer outras coisas, vou ter que contratar mais gente, vou gastar mais do que eu vou ter. E, na verdade, não é bem assim. Não. Então, esse é um ponto. Nós temos também outros pontos, que, por exemplo, a gente tem o PRONON, que é um programa do governo de incentivo para especialidade oncológica. Então, a clínica com especialidade oncológica, ela tem acesso a incentivos fiscais. Só que ela também precisa ter essa equiparação hospitalar para que tenha acesso a esse programa do governo. Então, nós estamos falando o seguinte, tem um mar aberto para que esse médico, e a gente tem que lembrar que, assim como o médico, o advogado, todos eles são profissionais liberais, são empresários. Sim. E aí, pensando no negócio dele como um todo, é um mar, um oceano azul
que ele tem acesso ali quando a gente fala de equiparação hospitalar. Eu tenho a graça de ter amigos médicos e ter bastante cliente médico. Um dos médicos que eu estava atendendo, ele falou, cara, eu tô me sentindo mal, porque, putz, eu não tô tirando pro meu bolso que eu tô pagando de imposto. Me sinto mal, eu não sou um bom empresário. Eu falei, doutor, ele é neuro, né? Eu falei, doutor, sua preocupação só é salvar vidas, você só tem que cuidar de vidas, né? Não se sinta mal, né? Isso aí é um... Eu fiz uma palestra num congresso de odontologia semana passada, e a primeira frase de abertura foi, meu amigo, no final do dia você é empresário. Você é o profissional da odontologia, né, que era viés era odontológico, mas no final do dia sua secretária foi embora, apagou a fachada, você é o empresário. Você vai sentar na sua mesinha com meio quilo de boleto, dor de cabeça, vontade de ir embora, as pernas doendo, que eles chamam de mocho, né, aquela cadeirinha que senta. Depois de sentar 12 horas direto aí no mocho, você é um empresário. E aí no final do dia você tem que entender, né, que você quer dar mais dinheiro pro governo federal? Então não mexa com isso. Mas, doutor, essa parte da oncologia é interessante o pessoal pesquisar sobre isso aí. Eu já vi a viabilidade desse projeto para um cliente, mas não chegou a fazer. Porque ela tinha uma contabilidade estupenda, né? Esse eu falei, continua com esse contador, que o cara é... Tá ótimo. Não, tem que elogiar quando é bom, né? Sim. Mas isso é raro, hein? Tem que elogiar quando é bom. Mas assim... Falo com certo orgulho, né? Acho que o Carlos aqui, se for parar para pensar, esse ano já pegou aqui, umas 300 empresas de consultoria tributária para atender, né? Se a gente for parar para pensar, eu aconselhei trocar de contabilidade só em 3 casos. Que bom. Que o negócio era gritante, assim, falar, meu amigo, esse cara não é teu contador, não é? Sabe aquele filme Dormindo com o Inimigo? Quem tá assinando sua declaração no final do ano é teu inimigo. Mas o pessoal tem que ter uma ideia que a primeira coisa, né? A equiparação médica hospitalar está calcada na decisão do STJ, né? A Procuradoria PGFN já falou para os procuradores, vocês estão dispensados de fazer os recursos, né, que antigamente eles tinham que ficar batendo. Sim. É o papel deles, né? Eles estão lá só para isso, né? E aí a própria Receita Federal também já deu uma baixada no ego, eu brinquei até um ego do tamanho do Brasil, né, que não gosta que ninguém manda mais que ela, de orientar no sentido de ver mais o viés do que é feito, olha para a RDC 50, né, o lado de 1 a 4, do anexo de 1 a 4, e eu queria ver com o doutor exatamente sobre isso. O pessoal precisa ter ideia da diferença entre o que é equiparado e o que não é, né? A diferenciação de consulta e procedimento. Dá uma aula pra gente disso aí. Isso é super interessante, porque a Receita Federal, ela traz ali, por exemplo, um dos tópicos é o atendimento multidisciplinar. E aí, quando a gente fala de atendimento multidisciplinar, eu citei aqui a ortopedia e traumatologia, por exemplo, a gente está falando de pelo menos um médico especialista. E ela não fala quantos médicos especialistas precisa ter. Então ela fala, olha, precisa ter atendimento multidisciplinar. E aí a gente não tem uma lei, uma regulamentação, mas nós temos um entendimento da Receita. Então, dentro do entendimento da Receita, o que a gente entende por atendimento multidisciplinar é pelo menos 2 médicos. Então, nós temos ali o médico que é o responsável técnico e o médico especialista pelo ambiente. Nós temos ali o enfermeiro, que tem que fazer parte ali do quadro multidisciplinar, e nós temos um profissional de apoio, a gente chama de suporte de apoio, que seja, por exemplo, um nutricionista, um fisioterapeuta, de acordo com a especialidade correlata. Então, suponhamos que a gente tem essa questão do ortopedista traumatologista. Dentro dessa especialidade, o que é correlato? O fisioterapeuta faz parte ali dessa, vamos dizer assim, desse pós, seja cirúrgico ou um pós-procedimento dentro dessa clínica. Então, nós, dentro de multidisciplinaridade, a gente não precisa de 10 colaboradores. Nós precisamos de profissionais que estejam aptos a realizar. Isso é um dos pontos. E aí, alguns médicos me perguntam, doutor, eu preciso registrar essa pessoa? Não, ele não precisa registrar essa pessoa. Ele tem pelo menos ter um contrato, e é recomendado que tenha um contrato, que seja PJ, até mesmo para se precaver, para que ele, se ele tiver antes ele vai ter que apresentar toda essa documentação, e se ele tiver uma eventual fiscalização, ele vai precisar apresentar quem são os responsáveis por esses atendimentos. Um outro ponto também é a questão do atendimento 24 horas, que é dentro do entendimento, olha, eu preciso apresentar ali um suporte 24 horas para esse paciente. E a internação, que mesmo que seja por poucos dias eu estou querendo dizer 1 ou 2 dias. Então, muitas vezes, por exemplo, a clínica que ela trabalha com implante, transplante, de certo modo, ela já tem internamente uma internação. Sim. Às vezes 1 dia que seja.
E aí só que muitas vezes ele não tem noção de que para ele se transformar num ambiente hospitalar, falta muito pouquinho. O procedimento é muito fácil, inclusive. Não é um bicho de 7 cabeças. Só que a legislação ela não deixa claro. Olha, você vai sair de um tributo aqui X para pagar X dividido por 5, por 50, né, que é metade do que você pagaria, e que você precisa só regulamentar isso aqui. É ter profissionais multidisciplinares, você ter uma internação, um ambiente ali de internação, mesmo que seja por poucos dias, você ter um leque de serviços que, vamos dizer assim, que seja equiparado ao que o hospital, por exemplo, fornece. O hospital fornece exames, você consegue fazer o mínimo de exames que você consegue atuar ali dentro da sua especialidade, a gente consegue absorver isso. Então, eu quero dizer que não são muitos requisitos. O que falta, na verdade, é o conhecimento de como aplicar esses requisitos no caso concreto. Então, e aí é muito particular. Acho que a primordial dica é que, se a gente for pegar, que é o que é o papel da RDC 50? Regulamentar o sistema de saúde do ponto de vista federal, da União, ou seja, é um negócio muito amplo. Pega de 1 a 4 dos anexos da RDC, meu amigo, você está encaixado ali dentro, é óbvio que não é só escrever, eu faço exames de imagem, né? Tem que ter aparelhagem, Perfeito. Que a gente sabe que na hora da fiscalização isso é um probatório, na hora do pedido de um PRDI, ou até uma ação do mandado de segurança, enfim. E que tá ali dentro, por exemplo, o pessoal que faz exame, acho que é o anexo 4, o 4, né? Que é a parte de exames, né? Tá ali, meu irmão. Você faz exame de cardiologia, e eu tenho uma clínica em Uberaba, se me fala a memória, que ele tinha a parte de segurança do trabalho, SST e aqueles laudos obrigatórios. PGR. Isso. E aí ele fazia eletro, ele fazia bastante exame nessa estrutura, como o Plus para vender eu falei, cara, separa duas empresas, cacete. Uma no simples, cheia de funcionário, e a outra no lucro presumido, e 60% do faturamento era disso, né? Então, o doutor falou, não é mudar a água pro vinho, né? Isso que deve vir, não, viu? Da água pro suco de uva. Não é mudar da água pro suco de uva, que a gente brinca quando põe aqui, a galera acha que é vinho, né? É detalhe, né? E tanto é que a decisão do STJ foi muito clara, né? O que é feito? É a interpretação direta, né? Então... E olha que interessante você falou, né? Imagina esse médico. Muitas vezes ele terceiriza esse exame, por exemplo. Ele vai fazer um eletro, ele terceiriza para uma outra clínica e ele paga. Se ele incorporar, muitas vezes, esses exames dentro do consultório, ele tem uma equiparação hospitalar. Exatamente. Reduz o tributo e aumenta o leque de serviço. Ele pode prestar serviço para outras... Torna-se um cara muito mais completo. Exato. A empresa dele fica mais completa. Eu tive um caso recentemente, né? Ia falar... Esse aí tem que bater palma de pé. Né? Foi gritante. Foi um caso gritante. A gente chegou numa clínica, a especialidade dele era gastro, né? E ele executa vários procedimentos dentro dessa clínica, né? Desde a endoscopia, colono, vários, né? Colonoscopia. Colonoscopia, é isso aí. Várias coisas, inclusive ele presta serviço de cirurgias também, tudo mais, né? E assim, o cara estava sendo tributado na íntegra, né? Totalmente tributado lá, a parte tributária dele estava integral, recolhendo o imposto lá nas alturas. E aí eu fiz uma reunião com ele e falei, doutor, tem muita coisa para ser feita. E ele, Carlos, então você me ajuda, porque eu tô pagando muito, cara, esses impostos, esse tributo aí, vê o que você já consegue fazendo para nós aí. Então a gente já de cara, no primeiro mês ali, foi uma economia de R$25 mil ali de cara. Já acionei o nosso queridão aqui do lado. Já fez um levantamento, um estudo de caso. Tem aproximadamente uns R$540 mil que foram pagos no passado. Que pedindo aí a restituição disso aí. Tá trazendo isso para nossa realidade, né? Tem as correções e tudo mais. Seliczinha tá lá no céu, né? Então nessa área é bom. Então vai chegar um valorzinho bem razoável aí, né? E já apresentei para ele todo o processo, todo o que a gente está fazendo, né? A gente está fazendo em viés administrativo, né? Muito mais rápido, é a mesma mais rápido, a mesma segurança que temos, e aí a gente está partindo para esse lado. Esse é um, né, dos cases que a gente tem, e o médico ficou super satisfeito, cara. Super satisfeito. Vocês têm conseguido, de forma administrativa,
receber esses valores, Carlos? A gente faz o pessoal fala tripé, eu falo que é um quadripé, né, de probatório é que vai muito frente qual que é a realidade que a clínica tá. Vamos pegar 3 casos. O cara a clínica tá limpinha, né? Paga tudo em dia, não tem dívida, não tem nada. Faz o probatório, retifica-se as DCTFs, você vai provocar a tal da malha fiscal. Eu adoro provocar a malha fiscal, que tem o 150 do CTE, né, que é a verificação do fisco daquilo que foi confessado por prazo de 5 anos. Sobe ali um probatório, perfeito. Nota por nota, procedimento feito, link com a RDC 50, ou seja, você mostra ali que o crédito é lícito. Então, ali eu faço no administrativo. Provoquei a tal da malha fiscal, não deu? Eu dou um jeitinho de provocar para ele, literalmente, entrar na malha. O pessoal tem medo de malha fiscal, se tiver tudo certinho, a melhor coisa que tem, você já tem o ok do fisco. O cara tem uma dívida inscrita na PGFN. Faz-se a retificação, pede para a procuradoria colocar a receita no colo, que é o tal do PRDI, pedido de revisão de dívida inscrita. E aí a procuradoria só fala, Receita, o contribuinte reprocessou a obrigação acessória. Tá tudo ok? Se ela devolve, tá tudo ok. Segurança jurídica também tá bonitinho, né? E tem os casos, às vezes o cidadão não tem um probatório muito bem feito. Entendi. Sabe aquela nota de 50 mil escrito consulta médica? Consulta médica. Idiota, eu adoro pegar isso aí. Fala, doutor, essa sua consulta é 10 pau, imagina o procedimento, hein? Mas nesses casos aí você tem que pensar, você tem que fazer um probatório bem feito, bem robusto, para ver para qual lado você vai fazer. Já teve muitos casos aí de impetrar mandado de segurança, assim, a negativa no administrativo, que antigamente você provocava no administrativo, a Receita te dava um sim ou não. Aí você podia ir para mandado de segurança cantando de alegria que boa chance de você ganhar. Já tem o caso de mandado de segurança, o juiz falou, opa, cadê o pecúnio mora, né? Cadê o risco? Onde é que está a sua... Quem tá te tirando tolindo seu direito líquido certo, né? Cadê o excesso da autoridade, enfim. Então, a própria justiça já está falando, meu amigo, você já tem segurança jurídica, mete a cara e vai com segurança. É óbvio que a gente não quer fazer e depois da fiscalização você tem que comprovar, né? Por isso que eu gosto de antes ir lá... Já faz todo o processo dessa forma para que a gente tenha toda a segurança. A questão em si tem dado certo, mas é aquele negócio, né? Tem que saber fazer. Se não for um especialista na área para fazer, vai virar bagunça e aí só o advogado depois para dar jeito. E é interessante, Carlos, porque o procedimento ele é parecido com a isenção do IR por doenças graves. Sim. Que a gente também tem essa questão administrativa, e aí, porventura, às vezes vai necessário ir para o judicial. E também é a mesma situação. Precisa um especialista para entender qual que é a doença grave, se ela está dentro do rol, aí nesse caso é um rol taxativo, e aí se você for falar com qualquer um, infelizmente... É o que eu costumo dizer, por exemplo, você tem o direito, por exemplo, a clínica lá tem o direito de buscar o ressarcimento dos 5 anos. Exato. Aí vai falar com qualquer um, e com todo respeito à formação, mas não é todo profissional que entende desse assunto de conta, ou seja, que seja contador ou não, mas que entenda esse assunto, que é capaz de fazer uma análise como essa que vocês fizeram. Não tem no mercado, bom, pelo menos eu desconheço muitos no mercado, desconheço muitos. Se eu desconheço, eu não desconheço nenhum, né? Não conheço dele. Então eu desconheço do mercado esses profissionais, não duvido que tenha, com o grau de conhecimento que a gente tem, o grau de capacidade nossa, mas é raro. Se haver, é raro porque... Trabalho de 3 profissões, né? Sim, são vários envolvidos, né? Ninguém quer pegar nota por nota e fazer esse servicinho de formiguinha, né? Tanto é que quando cai clínica no escritório, as meninas já falam, lá vem. Pegar PDF, pegar relatório no caso da prefeitura, se tiver, né? A prefeitura de Manaus te dá um relatório em Excel, na unha mesmo. E montar isso aí, porque assim, você está comprovando. E eu tenho alguns amigos auditores da Receita, alguns já estão se aposentando, que eles falam o seguinte, Alex, que é muito manjado o cara que manda uma ECF, que é a obrigação acessória de confissão, 100% procedimento. Os dois termos, que porra de clínica é essa que só você entra, já deita na máquina que eu vou fazer um procedimento. Cara, tem que ter uma consulta. Tem que ter uma certa... Diferente do pessoal da oncologia, o pessoal da... Quem mais faz... O pessoal que está no anexo 4 da RDC, né? Que é procedimento direto. Né? Eu tenho um lá que é anestesista. Anestesista também? Pô. Anestesista entrou direto. Não, o cara não vai chegar todo feliz. Só que esse foi com processo jurídico. Não, mas até mesmo, por exemplo, na oncologia, a gente tem a prevenção... tem. A prevenção, o diagnóstico e o tratamento. Porque quando tem o diagnóstico, a gente tem que estágio que essa pessoa está para definir o tratamento. Exatamente. Então, até mesmo na oncologia... Até nos gritantes tem o detalhezinho. Tem.
E aí não faz sentido apresentar as notas fiscais lá, olha, tratamento. Peraí, essa pessoa é um instituto, na maioria das vezes é um instituto voltado para oncologia, mas esse instituto só faz o tratamento, como que é feita uma avaliação antes? E tem que ter uma avaliação antes. E eles falam, nós auditores, né, eu tenho lá, sei lá, 30 mil declarações para eu ver. Aí cai uma lá, o cara tá 100% equiparado, você fala, pô, Zé, me ajuda um pouquinho, me ajuda a te ajudar, me ajuda a te amar. Faz aqui uma quebra aqui, que seu faturamento vai ser 100% procedimento, né? Então, até nesses detalhes da confissão, às vezes você tira um cliente de uma possível malha fiscal, né? E eu acho que a maior dificuldade dos médicos é que eles não, pelo menos a maioria que eu conheço, ele não tá nessa primeira fase que você disse, tá tudo 100% regular. Aí ele não emite nota fiscal de tudo. Não. Aí ele emite nota fiscal de algumas coisas, e ele fala assim, cara, vou mexer com isso, vai me dar problema, deixa do jeito que tá bom, eu tô pagando, até que ele tenha ali, de repente, uma dívida maior, aí sim ele vai procurar. Mas acho que é importante destacar para o médico, o médico, ou os profissionais de saúde que estão nos ouvindo, que independente da situação dele, é possível ele trabalhar para essa recuperação. E aí quando ele encontra profissionais assim, como eu e vocês, o nosso trabalho qual que é? Eu brinco que nós temos que fazer o diagnóstico. Sim, então, qual que é o diagnóstico dessa clínica? Qual que é o diagnóstico desse profissional? Olha, nós precisamos primeiro tratar a sua contabilidade aqui, para que depois nós possamos fazer ali a equiparação. Mas primeiro, trata a clínica, entende ali como que está a contabilidade, o que falta ali para a gente poder se equiparar. Eu costumo dizer que precisa fazer pesos e medidas ali para ver se vale a pena até mesmo fazer essa equiparação. Sim. Porque de repente fala assim, nossa, eu quero pagar meus tributos, mas peraí, quanto que você vai investir aqui? Você tem interesse em crescer o seu negócio? Então, se ele não tiver interesse em crescer o negócio dele ou aumentar até mesmo o leque de serviços, talvez não seja o momento dele ainda. Eu topei recentemente com uma clínica multidisciplinar também, só que mais focado na questão de fonoaudiólogos, fisioterapeutas, né, terapeutas ocupacionais, essas coisas assim. E acredite, eles estavam no Simples Nacional, Nossa, faturando um valor de aproximadamente R$250 mil. E o contador estava fazendo fator R. Opa, lá, vamos sair do microfone. Você sabe qual que é o BO que deu? O BO é que quando ela está no Simples Nacional, do jeito que estava sendo declarado, eu não posso retroagir. Eu não posso voltar no passado e buscar créditos que estavam ali. Aí eu chamei, né? Falei com o administrador, expliquei para ele, falei, cara, tá completamente errado, a gente precisa corrigir isso. Vocês estão pagando um absurdo. Eu ainda virei para ele e falei, ó, eu vou te trazer uma economia, precisa fazer necessariamente o fator R? E olha o detalhe, hein? O fator R estava sendo feito apenas de prolabore porque não tinha funcionário. A clínica não tem funcionário, porque são todos terceirizados. E aí a proprietária estava tendo um prolabore ali de quase R$80 mil. O impostinho da Dora. é isso que eu falo. O INSS estava no teto, mas o imposto de renda estava assombroso, estava lá em cima, pagando quase 20 pau de imposto de renda ali. E aí quando ele veio para mim, eu virei, ó, vou já te dar uma economia de aproximadamente 20 mil agora. Por quê? Porque eu não vou fazer fator R, eu vou declarar a empresa nesse mês no Simples, não tem como, mas vamos desenquadrar a sua empresa para o próximo mês. E aí no próximo mês você desenquadrado, você no lucro presumido, aí a gente vai conseguir fazer um negócio bacana. Aí ele falou, não tem jeito de retroagir então, cara? Não tem. Desse jeito não dá, não tem o que fazer. Mas a gente vai conseguir pôr vocês na equiparação hospitalar, a gente vai fazer todo o procedimento, vou trazer a economia nos próximos meses para você, mas por enquanto é isso. O que eu posso fazer. Mas assim, o cara paga R$350 de contabilidade. Tá explicado. Alex, e eu vou trazer mais. Olha pra você ver que interessante. Eu já tive um caso no escritório de que o médico ele fazia o recolhimento do Prolabore sobre um salário mínimo. E fazia distribuição de lucro mensal. Andava de Mercedes.
Imagina a Receita A Receita já... olhando para isso. Não, a Receita já... Isso é equiparar. Aí é a equiparação da Receita Federal, né? A Receita vai olhar assim, mas É equiparada a salário, né? Exatamente. cara, E faz aí- essa birosca a cada 3 meses, bonito, fecha balanço, sabe? E é muito parecido com o caso que você trouxe. É a mesma situação, foi uma equiparação hospitalar também. E para você ter uma ideia, por exemplo, é muito comum empresas que vendem aparelhos auditivos. Sim, eu já falei. Se você tem se você pratica o serviço de audiometria, que é o mínimo que se espera, você consegue, inclusive, ofertar esse trabalho para a prefeitura. Você consegue fazer convênios ali com entidades para ofertar esse trabalho. Então, hoje, tem empresas ainda que vendem aparelhos auditivos e que terceirizam a audiometria. Me explica um pouco mais da empresa. Maristela, assiste aqui, tá? Ó, a Maristela é uma membro do BNI lá de Bebedouro. É a Jacobs Audiologia. E ela vende aparelhos auditivos. Como que seria isso para ela, doutor? Vou te dar um exemplo de um exemplo real de uma amiga nossa que deve estar nos assistindo também. Ela tem uma clínica de aparelhos auditivos. Ela tem não só audiometria, mas lá dentro ela tem fono. Ela presta um serviço multidisciplinar. Então ela atende ali, por exemplo, crianças que têm dificuldades ali com fala. Ela atende idosos e ela presta serviço para a prefeitura, por exemplo. Que a prefeitura ela tem que terceirizar. Inclusive, hoje ela tem capacidade de fornecer aparelhos auditivos para o SUS. Então, muitas vezes, o SUS ele é um direito de todos ali, o aparelho auditivo. Sim, E aí, saúde. só que o SUS não tem uma loja de aparelho auditivo. Então, o que o SUS faz? Faz convênio com essas empresas, e a empresa ela tem que comportar a demanda ali. Então, ela tem que estar necessariamente, no mínimo, ali no lucro presumido. Aí nós já estamos falando de uma empresa que já fez ali uma equiparação hospitalar e ela fornece aparelhos auditivos. Aí ela tem um leque de que ela fornece aparelhos auditivos, ela tem uma fono que atende lá dentro, ela tem uma TO que atende lá dentro, ela tem, por exemplo, além da fono, TO, psicóloga que presta serviço também. Tudo isso, ela reduz o custo dela porque são contratos pessoa jurídica. Sim. E ela consegue ter uma redução na carga tributária dela extraordinária. Além de prestar serviço eu brinco que prestar serviço para o ente público é maravilhoso, que é a única certeza que você tem que você vai ter demanda todos os meses. Porque não é do interesse do governo montar uma loja. Dá trabalho ser empresário no Brasil. E ele não quer ser empresário. Não quer Ele ser não empresário. quer, ele não quer. Não quer ser Essa- empresário. Doutor, se você quiser abandonar o AB e virar consultor empresarial, você tem uma visão comercial muito boa. Eu trabalhei um bom tempo com empresas. Então, Ah, quando tá. a gente veio para essa área da saúde, eu costumo enxergar esses pontos. É um leque ali que a gente precisa trabalhar e desenvolver na saúde. Você leva Então- um advogado bom e um consultor empresarial. Aí, ó. Doutor, então, assim, trocando em miúdos, uma empresa que vende aparelhos auditivos hoje, ela pode entrar na equiparação também, Ela pode entrar Pode. na equiparação, ela tem um leque gigantesco para ela poder trabalhar ali. que ela consegue. Consegue. E aumenta Reduz ali a demanda. os tributos dos aparelhos. E consegue atuar em outras áreas. Olha aí. Por exemplo, eu tenho no escritório lá crianças que são crianças autistas que elas precisam de tratamento com fono. Sim. Então, Essa clínica que eu estava essa falando, clínica- ela fazia isso. eu Ela faz imagino. isso, Ela faz isso. Eu imagino. Eu tenho um caso em Mariporã, eu sempre cito o nome do instituto, tá? Eles fazem alguns atendimentos gratuitos, né? Mas obviamente não é terceiro setor, que é o Instituto Liberdade, trabalha com crianças especiais, né? Nós entramos com pedido, foi mandado de segurança, né? Para equiparação, porque os delegados de receita, os auditores entendem que fono, psiquiatria, esses negócios que não tem procedimento, você não vai cortar o cara, né? Você não vai ter ali um trabalho manual. O que é o trabalho do terapeuta? É a sessão, né? O que é a fono? Sim. É ele te ouvir e corrigir a tua fala, ou seja, o procedimento é o trabalho. Fisioterapia é a mesma coisa, te deita nessa mesa e começa a dobrar teu joelho. Aquele é o procedimento. Sim. Só que os auditores da Receita, os delegados e um juiz de primeiro grau, com todo respeito ao TRF, acho que é de Jundiaí, esqueci qual que é a regional lá, nós entramos com um pedido, e aí o doutor tem ideia, só a piscina que eles têm, que tem uma piscina que chama turbilhão de água. É como se fosse um molequinho, o menino tá com uma crise, põe ele na água quente, e aquilo meio que massageia as costas da criança. Sim. Um trabalho fantástico. Tem ecoterapia e tal. Só essa piscina é quase R$1 milhão para fazer. Fizemos o pedido de mandado de segurança,
primeira coisa, a manifestação do delegado da Receita Federal através do procurador foi que os investimentos não eram contentos da estrutura hospitalar, né? A gente já mandou lá, já tinha colocado todas as notas fiscais de compra de todos os equipamentos. Só de equipamentos em 2 anos foi quase 4 milhões de reais. Depois veio falar que aquilo lá não era equiparável, porque não tinha, isso que eu falei, não tinha trabalho manual, cortar o cara, enfim, Sim. com a prótese, etc. E o juiz de primeiro grau acatou, né? Obviamente a gente conseguiu reformar no segundo. Aí vem a historinha do direito, né? A gente perdeu na primeira, reformou na segunda. Eles pediram a manifestação do pleno. Você tem a súmula do STJ que fala que quando é decisão monocrática de Constituição pacificada superior não precisa. Ganhamos no pleno. Saiu o acordo, tentaram fazer embargos de declaração para mudar o acordo. É uma beleza, né? Não, Advogado escutar esse não, até arrepia, né? eles recorrem até... Não, até a mãe de Inácio deixar. Obviamente, os embargos não foram aceitos, tentaram levar a matéria para o STJ e ainda foi negado, deve ter uns 5, 6 dias. Enfim, tudo que eles poderiam fazer ainda tem mais um recurso especial, né? O último, se Deus quiser. Que o cliente também quer ter a equiparação dele. Mas o que é o resumo da ópera? Quando a gente fala de equiparação, o pessoal só pensa em clínica médica, o cara vai... Clínica odontológica, clínica médica, que tem procedimento, né? O cara faz um exame. Mas você é fisioterapeuta, fono, né? Que mais? Que faz o psiquiatra, né? Esse pessoal que trabalha o procedimento... Sim, o psicólogo não, né? Não. O Alex... É discutível. Dá Cara, para trazer olha isso que pra uma área interessante. interessante de discussão. Imagina, por exemplo, hoje nós tivemos um salto de diagnósticos de TEA no Brasil todo. E não foi só no Brasil, é importante ressaltar. Porque o diagnóstico de autismo, no Brasil, ele começou a ser recente discutido. Mas existem estudos há anos. Só que ele ficava ali adormecido. Então ele começou a ser discutido agora e aí tinha... o nome que antigamente dava para aquela criança, que é aquela criança que era introvertida, aquela criança que não conversava, falava assim, ele é tímido. Não, ou senão ele tem algum problema. Exatamente. Ele tem um cara. problema. Eu não, às vezes eu não gosto de falar essas coisas, mas é exatamente isso. Falava Falava assim, o menino tem problema. Ele falava isso. E aí, hoje, com todo o avanço que nós tivemos na ciência, começou a diagnosticar. E aí nós temos as clínicas especializadas. Dentro das clínicas especializadas, elas atendem a criança autista, o TDAH, o TOD, que é um transtorno opositor desafiador, que é a criança que, às vezes, antigamente era, ele é mal criado, antigamente falava, ele é mal criado. Não, às vezes a criança tem um transtorno, é uma condição também que precisa ser tratada. E essas clínicas especializadas, elas têm fisioterapeuta, elas têm fono, elas têm TO, elas têm psicólogo. E aí, dentro de tudo isso, elas têm, por exemplo, a ecoterapia. E aí, a ecoterapia é sensacional. E é caro? É caro. Barão. Recentemente, infelizmente, nós tivemos um ministro do STJ dando uma palestra que ele foi muito infeliz, que ele falou que ecoterapia era a criança abraçar a árvore. Desculpa o jeito que eu vou falar, mas ele é um completo idiota, ele não tem conhecimento de ciência. E aí, a gente... eu me contém, mas tem algumas coisas que é absurdo. E aí, quando a gente tem esse tipo de situação, por exemplo, um cavalo para fazer uma ecoterapia, ele custa ali, no mínimo, ali uns 30 mil reais. Do pessoal do Instituto da Liberdade, o mais baratinho era 80 mil. Olha pra você ver. Porque eu tô falando que eu vou colocar uma criança que tem ali um transtorno, uma condição diferente em cima do cavalo. E eu preciso que esse cavalo não se assuste, não dispare. Eu preciso que ele tenha ali um mínimo de docilidade, o mínimo não, né? O máximo de docilidade com essa criança. Sim. Então, eu preciso tratar essa criança, porque essa criança, futuramente, ela vai se tornar um adulto. E a sociedade não vai... a sociedade não vai falar assim, olha, estamos aqui de braços abertos, venha. Não, pelo contrário. Ela precisa entender a sociedade. E aí, essa clínica que desempenha esse papel na saúde pública, que independente dela ser privada, mas a gente tem que ter esse tipo de clínica, imagina só, essa clínica ela não tem o direito de equiparação hospitalar porque ela não abre a pessoa? Doutor, não vou dizer que seja Ctrl-C, Ctrl-V, mas as suas palavras foi muito parecido com a manifestação do desembargador, derrubando a decisão de primeiro grau, que falou que os males da mente, a todas as terapias que se tem, ainda mais pós-pandemia, ele falou, não vou usar o termo que ele usou, que foi um juridiquês lindo, né? Mas eu falo assim, é uma imbecilidade, você está sendo imbecil, né, juiz de primeiro grau, mas com todo aquele cuidado, por não entender que uma clínica dessa desempenhou um papel tão fudido, vamos dizer assim, para essas crianças especiais, né? Quando eu já fui ao instituto, acho que umas 3 ou 4 vezes, na Serra ali, Mantiqueira, em Mariporã, e aí eu lembro que eu vi uma criança com uma crise não é TDAH, caramba, de autismo, aquele nível mais alto.
Eu quase fui lá e abracei o menino, porque tava se debatendo. Aí entrou a terapeuta, a fono e mais um outro tipo de profissão lá, que eu não vou... Outra profissão regulamentada. Cara, é muito interessante, coisa acalma aquela criança. Sim. É um cuidado, depois eu voltei, o menininho tava lá numa... E eles têm todo um espaço, como se fosse essa sala aqui, com formato de cozinha, para o menino aprender como é que ele lida com a cozinha em casa, como é que ele assiste televisão sozinho. Olha o nível de ambientação que tem. Alex, o Isso, custo para você formar uma clínica dessa, ele é altíssimo. E aí, ele varia de estados. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, por exemplo, eu tenho pacientes lá que fazem tratamento que a nota fiscal é em torno de 50 mil mês. Um paciente. Meu pai do céu. Agora, imagina essa clínica pagando imposto. Absurdo. Eu tô falando ela deve ter lá, a última vez que nós conversamos, ela atendia em torno de 80 crianças. Minha Nossa Senhora. Então, nós estamos falando ali, vamos jogar uma média de 400 mil reais, 4 milhões, no mínimo ali, do que ele vai ter no período do tratamento. É um absurdo, assim, de imposto que ela vai ter que pagar. Aí você comparar uma clínica dessa e falar assim, olha, não, ela não tem aqui porque ela não tem um centro cirúrgico. Um centro cirúrgico. Ele é absurdo. Por isso que eu digo que a receita ela não traz nas normas ali e você precisa tratar caso a caso. Não, esse aqui é o tipo de caso que não é receita de bolo. Você não vai entrar no YouTube, como é que faz bolo de fubá? É um padrão, né? Equiparação médica hospitalar é caso... Esse aqui eu brinco que é o gourmet da consultoria, né? Caso a caso, é olhar o detalhe do detalhe. Um caso que você pode atender 3 clínicos de físio, cada um vai ter uma diferenciação. Exatamente. Até porque as especialidades mudam. Então, por exemplo, uma clínica dessa que a gente tem ecoterapia, o que impede ela de ter uma equiparação hospitalar? A gente precisa ver o cuidado ali que tem, quais são os procedimentos e adequar o que pede a norma. A norma pede para que a gente tenha ali, por exemplo, um atendimento de internação. Tá, ok. Mas essa criança, ela faz um tratamento de 40 horas, às vezes, por semana. Então, às vezes, ela fica lá 8 horas por dia dentro da clínica. Muitas vezes, a criança fica lá mais tempo na clínica do que em casa. Isso está errado? Não, é a condição que o médico prescreveu porque entendeu que ela precisa daquele tratamento. É uma ambientação. Né? Exatamente. Aí a gente está falando de uma ambientação que é fornecido pelo profissional. E que se essa criança tiver uma crise, a clínica muitas vezes manda o profissional para poder atender. Como você disse, a criança está em crise. Muitas vezes eu vejo a clínica mandando um profissional para acompanhar a criança na escola, para que se caso ela tiver uma crise ali, ela possa ter o suporte adequado. Então, tratar essa clínica, essa multidisciplinaridade de forma distinta, só porque ela não realiza um procedimento ali de médico, vamos dizer assim, eu ouso dizer que às vezes o procedimento que ela pratica ali no dia a dia, muitas vezes o benefício vai ser maior do que abrir e fazer uma cirurgia. Com certeza. Numa outra situação que pequena que seja, sabe? Às vezes a pessoa tem uma unha encravada, tem que fazer uma cirurgia, ou uma situação como essa poderia se caracterizar como equiparação hospitalar e a outra clínica não. Então não faz sentido, né, essa análise da receita. Não, e os males da mente são os males do século, né? Que tema, hein? Não, um dos temas mais atrativos que a gente já trouxe no... E às vezes a gente traz isso até pro lado da emoção podcast mesmo, porque até você hoje, fala, né? Caramba, putz, os caras trabalham com criança especial, cara, que é difícil pra caramba. Eu vou te trazer uma frase que eu ouvi de uma mãe, que ela falou o seguinte, só pra gente ter uma noção da importância dessas clínicas de atendimento. Ela falou assim, a mãe da criança autista, ela não pode morrer, porque se ela morrer, quem vai cuidar da criança? É verdade. E aí? E mais um dado, para vocês terem uma noção. O governo não assume essa O governo não assume. Né? E tem um detalhe, hoje nós não temos, por exemplo, a gente tem lar de idosos. Sim. Mas a gente não tem um lar de crianças especiais. E aí, vou te trazer um dado. De cada 10, 7 casamentos terminam quando o pai descobre que a criança é especial. Ele vai embora, ele abandona a família. Larga de mão. 70%. Aí ele vai embora e deixa a mãe. E aí, aí eu entendo a frase que a mãe me disse. Ela falou, Johnny, como é que eu morro? E aí, quem que vai cuidar do filho? Nessa hora você tem que trazer o Capitão Nascimento e dar na cara. Você não é homem, você é moleque. Cara, não, mas é um tema muito sensível, né? Cara, o Pedro, meu menininho, quando ele nasceu prematuro, ele fez fisioterapia um tempo, né? É na mesma clínica onde já atende criança especial. Uma mãe lá, sabe o que é a mulher sem ser feminina? Unha pra fazer, cabelo tudo bagunçado. Minha esposa, né? Foi conversar com ela, ela falou, eu não tenho tempo. Meu filho me toma enquanto ele não tá dormindo.
ele me toma o tempo todo, porque tem um grau de autismo gigantesco. Nível de suporte é mais Exatamente. elevado. Não, ele falou, meu marido trabalha, esse aí, não precisa chamar o Capitão Nascimento, que o cara faz o papel dele, né? Meu marido trabalha em 2 empregos e às vezes roda Uber, pra gente dar conta, pra pagar plano e tal. Aí ela falou, olha, nasceu com essa condição. Não, e outra, já viu o olhar de criança autista? Quando ele te olha no olho assim, você fala, não, você tá olhando o quê? A alma, o espírito, porque é uma condição, né? E se você pegar a maioria desses caras, todos os matemáticos famosos, pega o olhar deles, tá no filme O Contador, tá? Não sei eu que li, não, tá naquele filme lá, famoso O Contador. A maioria desses caras tinha espectro autista, né? O jeito, eles não olham fixo, o olhar, o jeito inquieto de ser. Às vezes, o Alex, ele não olha nos olhos do pai. Às vezes, ele não chama o pai de pai. Então, eu já atendi paciente e falou assim, Johnny, o meu sonho é meu filho me chamar de pai. Olha que forte. E aí, você imagina a importância que uma clínica dessa tem no meio. E aí, hoje eu entendo que muitas clínicas, às vezes, elas fecham as portas porque elas não sabem que tem uma possibilidade de reduzir a carga tributária. Sim, Então, acaba fechando porque o sócio majoritário, no caso o governo, não dá um respaldo legal, porque isso devia ser mais vezes divulgado, né? Porque deveria já passar, sei lá, tramitar no Congresso, alguma coisa assim, não, onde isso ficasse explícito, mas não, isso fica oculto, cara. Isso fica oculto, as empresas não aproveitam, muitas vezes os profissionais da nossa área contábil ali não têm o conhecimento necessário para praticar esse tipo de coisa, e o empresário acaba largando de mão, ou seja, vou aceitar o que esse contador está me falando, porque é assim, o Brasil é difícil e tudo mais. E não vai atrás de um especializado, né? E na hora que topa de frente com o especializado, transforma o mundo da pessoa. Transforma a vida da pessoa. Igual essa clínica que veio para a nossa carteira de clientes. Eu já cheguei, apresentei vários benefícios para benefícios, né? Várias coisas que a gente está fazendo. Uma estratégia que a gente já adotou lá, já para fazer a alteração da tributação no meio do ano, né? Isso é impossível fazer, mas a gente tem umas estratégias que a gente consegue fazer isso aí, fez uns negócios lá. Enfim, o cliente já está sendo beneficiado, só esse mês aí ele economizou de imposto lá os 20 conto que ele colocou no bolso também, que ia pagar, 20 pau de folha de pagamento. E mais uma quererinha ali de uns... Soma aí de agosto a dezembro, qual que é a economia dele? Então, o cara compra um carro, o cara investe num aparelho. Só de agosto a dezembro vai dar, brincando aí, quase uns 100 pau. Imagina, e o pior é que quando você fala assim, 100 mil reais, nossa, é muito dinheiro, depende. Se o cara for colocar um equipamento para tratar algumas coisas ali, talvez 100 mil é o investimento que ele vai fazer. Mas ele teria às vezes ir no banco, pô. Gerente, precisa de 100 mil, ó. Seu 100 mil parcelado em 60 vezes vai ser 208. 208 você tá sendo bem generoso. e às vezes os 100 mil é o que define o cara de fechar as portas ou não. Exatamente. E sabe o que eu acho gritante? É que precisou ter uma ação no primeiro grau, segundo grau, chegar no STJ, ter um RESP pro negócio virar um direito. Aí você fala, por que um filho da mãe de um deputado, um senador, nesse caso seria acho um deputado, né, que faz um projeto e faz, gente, não tem mais que equiparar porra nenhuma. Você tá no segmento da saúde, você tá equiparado. Ali, acabou. Gente, acabou. A letra fria da lei vai ficar gelada, vai ficar aquela coisa linda. Mas não, o Brasil tem que ter um penduricalho aqui, tem que ter outro aqui, outro ali. E na prática, muitas vezes a pessoa... Eu costumo brincar. Eu sou advogado e nem sempre eu gosto de recorrer ao judiciário. Eu sei exatamente disso. Eu sei que a outra parte, o que ela puder recorrer para não ter que cumprir aquele direito, ela vai recorrer. Exato. E aí, pra gente, o objetivo qual que é? O direito do cliente. É fornecer para ele o direito dele. E aí, quando a gente tem essa situação de que ele precisa da equiparação ali, muitas vezes, para se manter no mercado, né? Porque no Brasil nós temos uma questão que é a seguinte, tudo funciona muito bem por um amigo do rei. Todo mundo que é amigo do rei funciona. Não precisa ser rei, basta conhecê-lo. Então, se eu tenho uma empresa, de repente eu tenho uma clínica, eu sou amigo do rei, muito provavelmente eu vou ter uma isenção fiscal ali. Agora, para o pequeno empresário, para o cara que está começando agora, que tá com um consultório médico ali, está tentando aumentar, ou está com uma clínica multidisciplinar, porque muitas vezes o dono da clínica multidisciplinar, ele faz isso por amor. Eu costumo dizer que quem trabalha na área de saúde faz por amor.
Porque não é um negócio que você fala assim, nossa, ele vai ficar multimilionário trabalhando com isso. Não, muitas vezes é por amor que ele está fazendo aquilo ali. E aí ele começa a fazer, aí ele começa a ter essas dificuldades tributárias, e aí ele tem que entrar judicial, tem que fazer recurso, tem que esperar 2, 3 anos, dependendo da situação. E aí, esses 2, 3 anos é o que define ele de abrir ou não o negócio, de fechar. Aí tem que recorrer a empréstimos, enfim. E aí, por isso que esse trabalho é importante, né? Divulgar e mostrar essas possibilidades. Sim. Porque às vezes a pessoa não tem realmente noção de quanto que ela poderia estar economizando ali. Aí você traz que o cliente vai economizar esse ano 100 mil reais. Olha só. E aí a gente está falando, não, ele vai economizar 100 mil. Talvez nos olhos do leigo fala assim, nossa, esse cara vai ficar rico agora só com a economia que o Carlos trouxe ali. De jeito nenhum. Esse cara tá equilibrando as contas. Ele tá equilibrando as contas. Tá equilibrando, tô equilibrando o game pra ficar de pé. Assim, a gente traz um valor desse, muitas vezes o pessoal fala, não, 100 mil. Depende aos olhos de quem vê, né? Se o cara quiser comprar 320, já não 100 mil é a folha de pagamento que o cara tem ali. Exato. De um mês. O cara, isso aqui é um mês de folha de pagamento, não é meu. Dependendo do tamanho da clínica. A gente tá falando. Eu estou voltando, né? É claro, esse assunto eu estou tentando voltar para o micro, pequeno e até às vezes o médio empresário, né? Claro que a gente sabe de vários outros tipos de clínicas aí, Brasil afora, de grandes patamares aí. Mas é que nessas clínicas grandes, elas já têm os especialistas jurídicos e tributários ali, que muitas vezes já aplicam isso aí e eles não têm nem dor de cabeça com isso. É aquilo que você fala, o amigo do rei. O amigo do rei, esses caras são mais próximos de quem... Muitas vezes ele nem paga o tributo, porque ele sabe que é melhor depois ele negociar e parcelar. O Paulo Guedes chamava indústria do refis, né? Indústria do refis. Cancelou o refis por causa disso, né? Agora a figura é a transação tributária, né? A transação agora. Só que a transação, você não cumpre você fica 2 anos na geladeira, né? Já tem uns mandados de segurança com umas teorias meio loucas, mas os TRF tá tudo negando. E eu falo, graças a Deus, que é complicado, cara. O cara tem desconto de 70%, parceiro gosta de 145 vezes mesmo, assim, vai lá e deixa de pagar. É incrível. Mas o pior é o empresário que, às vezes, ele não consegue esse acesso porque a classificação dele é A. E aí, de repente, ele toma um tombo, ele não consegue reclassificar ali, tem uma dificuldade de reclassificação, ele não consegue ter acesso a esse benefício. Não, a CAPAG que a gente fala, o rating, enfim, cada consultoria dá um nome mais bonitinho que quiser, o cara aí tá todo lascado a procuradoria. Não, você tá como A, meu amigo. Você é A, você paga em dia. Você é bom pagador, mas... Pra casa do chapéu, o cara tá todo lascado. Meu Deus do céu. Aí você tem que entrar com o quê? Com pedido de revisão de capacidade de pagamento. Um laudo de economia, né? Projetando a receita do cara para tantos anos, voltando ao momento zero, o Brasil, né? Vocês entendem melhor do que eu sobre isso, né? Então, por exemplo, quando a gente fala do Simples Nacional, teoricamente ele não tem que ter ali um balanço, não é obrigatório, né? Teoricamente. Uhum. Só que para pedir esse reenquadramento, cadê o balanço? Ele tem que apresentar o balanço. Os últimos 3, tá? Olha, a lei ela é muito engraçada, né? Ela se contraverte toda vez. Um exemplo... Vou falar agora de eu nem gosto muito, mas um exemplo. O MEI, o microempresário individual. Qual que foi a primeira mentira que o governo conta do MEI? O MEI não precisa ter contador. É a primeira mentira que o governo conta. Aí o empresário, o microempresário, ouviu isso lá atrás, só que o governo já se contradiz de lá de trás até agora, ele já voltou atrás várias vezes, mas a primeira mentira é a que pegou. Então o MEI não precisa ter contador. Mas você, como empresário individual, tem que fazer a sua própria contabilidade. Pergunta que empresário que faz. Coitado. O empresário não sabe emitir uma nota. O empresário não sabe tirar uma CND para participar de uma licitação junto ao município ou ao estado. O empresário não sabe quais são os caminhos da pedra, não sabe fazer a declaração dele. Mas o governo lança aqui alguns benefícios que dá para fazer. Mentira. Mentira, o governo mente o tempo todo para o empresário e o empresário inocentemente acredita. Aí quando chega lá no nosso escritório, vira, Carlos, o que você cobra para fazer a minha empresa? Eu te cobro tanto. Mas você cobra para fazer MEI? Amigo, é serviço, eu posso cobrar. Não, mas o governo fala que não precisa, que não tem que pagar nada. Meu amigo, é serviço, prestação de serviço. O governo fala assim, empresário, você não precisa pagar o contador para poder abrir o CNPJ seu, porque isso é uma obrigação.
Detalhe, contadores que estão dentro do Simples Nacional. Porque se o contador for lucro presumido ou lucro real, ele pode sim cobrar até a abertura para você. Né? Então muitas vezes o pessoal, mas falaram que é de graça. Falei, você não sabe qual que é o meu formato de tributação? Eu, por exemplo, deixei de ser Simples Nacional só para não ter que atender isso. Não, mas é engraçado. Pra poder não falar que você tem que trabalhar de graça para ninguém. Não que eu não queira, mas é que, pelo amor de Mas Deus. quando o cara fala que desce de graça, você fala, meu amigo, abre a porta da minha sala, tá vendo? 6 funcionários, 10 funcionários, computadores bons. Você sabe o que é cafezinho? Tá quentinho, aquela bolachinha ali. Pergunta o que foi de graça aqui, ô lindão. Não, mas enfim, acontece. É raro, mas acontece. Pegando esse, só um disclaimer da questão do MEI. Gente, MEI, o limite até 6 mil, quanto por mês? 6.700. Pode arredondar, 6.700, que no final dá os 81. Cara, acho que o cara do espetinho da esquina, o pasteleiro, o garapeiro, vende muito mais que isso aí por mês. Mas ele não declara, né? Não Exato. declara. Sabe criar um engodo para parecer que tem mais empresários no país? Mas a MEI foi a pior invenção. Foi uma das melhores, mas foi a pior invenção do governo. Eu falo que foi uma das melhores porque meio que formalizou o empresário. Forçou o empresário a formalizar. Ele paga ali uma guia de R$80 por mês ali, arredondando, tá? Uma guia de R$80 por mês ali. Tá formalizada, ele pode tirar a nota fiscal, mas pergunta se o MEI quer tirar a nota. Eles não querem. Ô, Carlos, eu sou um crítico do MEI. Não, obrigado. Eu sou um crítico do MEI. Eu vou te falar por quê. Porque o MEI, ele mascara a realidade. Ele mascara a realidade. Então, por exemplo, ele veio para formalizar o empresário, mas ele não ensinou a pessoa a ser empresário. Não ensinou. Esse é o primeiro ponto. Aí ele não... Esse procedimental, esse operacional de emitir uma nota, de fazer uma declaração, ele não sabe. Não sabe. Então você traz o cara e fala, olha, você é empresário, você ganha 6.700, você é empresário. Uau, parece maravilhoso. Se o cara emitir nota fiscal de tudo, se ele ganhar 6.700, ele emitir nota fiscal de tudo, o custo que ele tem ali não sobra 3 para ele no final do mês. Não sobra. E aí tem um detalhe, só para exemplificar. Se esse cara recolher somente aquele valor que ele paga do mês, que teoricamente serve para ele se aposentar no final do ano, esse fator previdenciário dele, chega no final ele tem que complementar. Sim. Não dá. Então, eu costumo dizer, o MEI ele vem para mascarar ali uma realidade que nós temos, que não é todo mundo que é empresário. E para ser empresário, porque senão fica parecendo, fala, nossa, só um estudo recente, acho que foi do Sebrae, que fala que mais de 70% dos empresários, a renda média é de R$3.000. A renda líquida. Olha pra você ver que trem doido. Você entendeu? Não, então, você coloca todo mundo no mesmo balaio ali. Eu brinco assim, ó. Estamos todo mundo no mesmo barco. Não, nós estamos no mesmo mar em barcos diferentes. Para uns mais calmos. O governo ele começou, né, nessa questão do MEI, ele despejou todo mundo, né? Quando ele lançou o MEI lá atrás, ele despejou todo mundo ali dentro do MEI. E aí ele viu que ele fez merda. Começou a tirar. E aí ele foi tirando, foi apartando, né? Vamos falar assim, não, você não pode. Profissionais liberais não pode ser MEI. Eu não sei o que, não pode ser MEI. E você não pode ser MEI. Aí agora até os profissionais audiovisuais foi cortando os códigos de atividade, os audiovisuais agora, imprensa, tudo mais, foi limpando. Aí deixou só aqueles pequenininhos ali, realmente, aquela pamonheira pode, o padeiro ali pode, aquele ali pode. Beleza, tá bom. Só que aí vira para nós e fala, mas você não pode trabalhar para outra empresa na empresa sendo PJ, porque você aí é funcionário. Então aí a pejotização já começa a dar encrenca ali. O cara que é MEI, trabalha ali fazendo um serviço ali, não pode ser. Aí você já fala, tá bom. Aí vem na onde eu quero chegar. Aí vem os microempresários, sem ser o MEI, a segunda categoria, né, os microempresários. Vai lá e vira pro contador e fala, ô Carlos, eu preciso abrir uma empresa, quero abrir uma empresa aí e eu vou ter que tirar uma nota por mês. Aí já começa a questionar a questão de honorário. Quanto você cobra? Aí você pega e fala, mas o que você é? O que você vai ser? Aí vai passando os códigos de atividade. Vou dar um exemplo que a gente está falando da área médica, vou dar um exemplo de médicos, né? Então, eu sou médica, estou me formando, vou começar agora, mas já tenho um estágio, um estágio não, né? Uma residência já marcada, vou fazer já a residência, já vou atuar ali no postinho de saúde, vou tirar uns 7 pau por mês. Tá bom? Então, o meu honorário é esse.
Nossa, tudo isso. Quinhentão, por exemplo. Vou falar aqui abertamente. Quinhentão. Te cobro quinhentão para fazer a sua empresa. Nossa, tudo isso. A empresa online cobra 250. Quanto você cobra para abrir a minha empresa? Eu cobro um salário mínimo para abrir a sua Com as empresa. taxas inclusas. Já com as taxas, né? Aí a pessoa, nossa, mas é caro, né? A empresa online falou que abre de graça. Eu só tenho que pagar as custas. Aí o que é de custas que eles estão te cobrando? Dá uns 460 conto. Quer dizer, mentira, porque as custas não dá isso. Dá menos. Mas vamos lá, né? 460 conto lá de custas. Beleza. Você vai fazer online? Eu prefiro fazer online, que é mais em conta para mim. Vai lá, faz online, aí cai na malha fina. Aí manda mensagem pro Carlos. Cai na malha fina. Famoso. Oi. Aí você pega e fala, tá, o que aconteceu? Eles não falam. Não falou com você? Não estão falando, por isso que eu tô te procurando. Falei, dá uma olhada no contrato deles e vê se você tem um contrato lá. Carlos, ele tem fidelidade lá de 24 meses. Nossa. Falei, As letrinhas miúdas. falei, pois é, então. Pela ética contábil, eu não posso nem assumir nada, não posso nem olhar aqui. Mesmo que você me passe certificado digital, eu não posso olhar, porque de um jeito ou de outro, se eu olhar e ver e falar para você, você vai ter que ir neles para eles resolver o seu problema, que eu não posso pôr a mão, ou você vai quebrar o contrato com eles. Não, Carlos, mas ainda falta 12 meses para poder, porque falta 12 meses para poder dar os 24 meses. Eu não vou quebrar o contrato, porque senão o valor é alto aqui, mas eu queria que você desse uma olhadinha aí para mim. Aquela tradicional, doutor, dá uma olhadinha nesse processo para mim. Por isso que a OAB dá com a plaquinha, consulta tem custo. Aí você fala, tá bom, para poder eu dar uma consultinha para você, eu vou te cobrar R$300. Mas nossa, mas lá eles me cobram 250 de mensalidade. É o preço de uma mensalidade? Falei, não é abaixo, né? Porque a minha mensalidade era quinhentão. Eu tô cobrando aí menos do que a mensalidade só para dar uma olhadinha para falar para você o que eles têm que fazer. A pessoa some, não aparece. É isso. Mas ela vai aparecer. Acho que assim, vai. A gente tem uma questão que esses profissionais, quando eles procuram, vamos dizer assim, generalistas, mesmo um contador generalista, e ela tem um problema, depois ela vai te recorrer. E aí eu costumo brincar com os meus clientes, que eu falo o seguinte, olha, nós temos duas situações. Eu tenho o valor que eu vou te apresentar agora para atuar no seu caso, e eu tenho um valor que eu vou atuar para resolver, que é muito mais trabalhoso. Mais trabalhoso para poder fazer. O tempo, exato, o retrabalho é muito caro. E aí, o que eu percebo é que muitas vezes o profissional que vai buscar a equiparação hospitalar, ele procurou o escritório de contabilidade, que ele paga R$250 por mês. E o escritório falou para ele assim, cuidado que você vai cair na malha fina. Isso daí, eu acho que é melhor você deixar do jeito que tá, senão vai ficar muito caro para você. Então, ele vai procurar esse cara, aí ele paga lá todo errado. Um imposto absurdo. Isso. Aí depois ele não consegue resgatar, ele fala, nossa, mas não tem jeito de resgatar mais? Fala, não, porque você fez errado até aqui. Você fez errado até aqui, agora eu vou arrumar para você e corrigir. E é por isso que tem seu valor intrínseco. Sim. Voltado para, vamos dizer assim, pro que eu sei fazer. É isso. Cara, rendeu, hein? Um assunto interessantíssimo, delicado. Já estamos tempo de programa. Olha lá. Uma horinha conversando. Assuntos delicados, assuntos interessantíssimos. O público precisa ter ciência de várias coisas que foi falado aqui. A gente tem que passar isso para frente. Principalmente para conhecimento, ele tem que ser passado para frente, só que o conhecimento passado de forma muito teórica, ele se torna bolha, né? Por isso que o nome do podcast é Tributo com Café. Vamos falar como se a gente estivesse conversando numa mesinha de bar, numa cafeteria. A gente não escutou, se escutou 2 ou 3 juridiquês aqui, foi muita coisa, né? Eu acho que você falou mais do que eu, juridiquês. Você falou mais, você forçou o jurídico hoje. Não, é que tá na presença do doutor, né? Tá. Gastou o latim, ele gastou o latim hoje. Só que eu falei, o pecúnia e mora, eu falei, pronto. Gastei. Qual que é o outro? É a fumaça do intrínseco? É o fônus bônus? Eu não sei, você tava Perico e mora e o fumus boniúris. Fumaça do bom direito. Isso. Essa aí é pra... Doutor, quer deixar uma palavrinha final aí pra nós? Bom, passa as redes sociais, por favor, né? Tá. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, dizer que a equiparação hospitalar não é um bicho de 7 cabeças, ela deve ser feita da maneira correta, com especialistas que entendem daquilo que está falando, que vivem realmente aquilo lá.
Não é aquela pessoa que faz eventualmente. A pessoa tem que viver o que ela tá falando, tá? Então, esse é o meu recado. Eu tenho 2 Instagrams. Tenho o Instagram Johnny Soares Oficial, que é o meu. E eu tenho o Portal do Paciente, onde eu divulgo assuntos relacionados ao direito à saúde. Tá lá para todo mundo. Vai ser um prazer ter vocês como seguidores lá também. Vamos seguir sim, vamos marcar você nas publicações que a gente tiver lá. Fique à vontade para marcar a gente também. Obrigado. A gente reposta tudo que tiver. Pessoal, acho que mais uma vez acabamos aqui por hoje. É isso, né, Com o Alex? nosso tradicional brinde. Siga nossas redes sociais, Carlos Faria Contador, Café, Tributo com Café, Tributo com underline café. Aí sempre esqueça o underline. Sempre esqueço o underline, né? Da Texino, arroba Texino Brasil. Encerramos, muito obrigado, pessoal. Vamos falar perto do microfone, senão o pessoal fica bravo comigo. Encerramos e tomara que... Agora no fim, né? No final ele põe o microfone perto da boca. Ficou o tempo todo falando assim e tal, tá, aí no final ele... Tem igual aqueles cantores de karaokê, canta e fica fazendo efeito com a distância. E tomara que essa informação do pessoal da fisioterapia, que trabalha com esse pessoal, chegue a quem é de direito, né? Que é um tema muito sensível. Dói no calcanhar quando a gente discute. É isso aí. Doutor, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Encerramos aqui, gente. Muito obrigado. Até mais. Por assistirem. Tchau, tchau. Até o próximo.